Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos mostrar para vocês um protótipo que nós fabricamos aqui, que é a MKR Ultra, uma máquina que a gente produziu tudo menos o motor. Pra quê? Aí o pessoal pode perguntar: mas pra que vocês fabricaram? Vocês vão entrar no mercado? Não, nós não vamos entrar no mercado, mas isso aqui produz respaldo para que a gente possa analisar as betoneiras dos fabricantes aí. Isso aqui é para aquelas pessoas que ficam dizendo assim: porque fica analisando betoneira, mas não construiu nenhuma betoneira, né? Essa aqui foi construída do zero por nós. Tudo que tem nessa máquina aqui foi produzida dentro da empresa, menos o motor. O motor é WEG 2CV e vocês vão analisar ela e vão entender que essas ideias que a gente teve nessa máquina aqui são ideias boas, que produziram uma máquina durável e que não é de maneira nenhuma para menosprezar as outras máquinas, muito pelo contrário, é para mostrar que nós sim sabemos do que nós estamos falando. Fabricar uma máquina dessa aqui não é fácil, mas com certeza vale muito a pena para fazer os testes que a gente fez e poder dizer sim se a máquina tem aí uma estrutura boa, se não tem. Então vale muito a pena sim para nós fabricar isso aqui, para tirar todas as dúvidas com relação ao tipo de máquina que a gente pode ter hoje no mercado, né? Existem, como vocês sabem, várias marcas e modelos de máquinas. Essa aqui não tem uma marca específica, a gente chama ela de MKR Ultra porque ela é ultra reforçada, é uma máquina que tem muito, mas muito reforço, e vocês vão ver nesse vídeo, e torna-se aí um certo tipo de padrão de máquina para a gente conseguir analisar aí e pesar os modelos que são feitos hoje, né? A gente tem aí máquinas antigas, como é o caso dessa Moritz que a gente tem aqui, são máquinas antigas reforçadas. A gente trouxe para esse modelo alguns reforços referente às máquinas antigas, que a gente conseguisse diminuir o máximo possível de material, mas ainda ficar robusto, não tão robusto quanto os modelos antigos, mas ainda robusto e durável, feito com o mínimo de materiais em ferro fundido e o máximo de materiais em 1045 e uma estrutura boa, reforçada, como é o caso desse setor aqui que vocês podem ver. A gente não tem ele desmontado, mas esse setor aqui é feito em 1020, é todo em aço, e vocês conseguem ver que tem uma estrutura diferenciada. Nessa parte de trás vocês conseguem ver que ele é fixo no basculante, que também é um sistema reforçado. Essas paredes aqui são mais grossas, 3,65 essas paredes aqui, são estruturas para não se quebrar. Para o cara que quiser trabalhar com uma quantidade acima da média de quantidade, que é 400 litros esse modelo, poder trabalhar e ela não influenciar nada em estrutura. A estrutura do quadro dessa máquina também é super reforçada, assim como vocês conseguem ver, o Gustavo vai mostrar para vocês. Olha o pezinho dessa máquina, a estrutura do pezinho, a estrutura dessa coluna frontal, desse sistema de trava, vocês conseguem ver que é muito estruturado. Gu, dá uma mostrada para eles aqui, que daí eles vão ver aí a parte do volante dessa máquina, que é um volante aí com um sistema um pouquinho diferente, com uma trava central. É muito parecido com o sistema da Menegote, que tem uma trava no meio ali, diferenciada. A estrutura dessa coluna dianteira também é muito reforçada. E uma coisa que a gente fez importante aqui, que nessa aqui a gente já não consegue ver mais porque se desgastou, com 2 anos de uso aí, ela já tá há bastante tempo trabalhando. E outra, né, gente? Olha a estrutura disso aí, os caras que trabalharam com ela, isso aí foi para uma locação, vocês podem ver que feio mesmo, né? A proteção de cremalheira dessa máquina aqui, ela é uma proteção com esses parafusos por cima que vocês estão vendo, e ela tem uma borracha ao redor. Originalmente essa máquina foi pintada em epóxi e ela corria por cima desse tambor, justamente essa borracha aqui, ó, fazendo com que não entrasse concreto para dentro da proteção e obviamente durando mais tempo o pinhão. A borracha não se desgasta por qualquer coisa assim no concreto. E aí vocês podem ver o quanto ela trabalhou para desgastar a borracha desse jeito aí. Vocês conseguem ver também a estrutura desse fundo de tambor com esse flange na parte superior e também o fundo de tambor em si. Esse fundo de tambor aí tem mais de 10 milímetros de espessura, é uma estrutura muito reforçada, assim como também vocês conseguem ver a estrutura dessas mãos francesas aqui, aí onde o Gustavo está mostrando para vocês, vocês conseguem ver que essa estrutura é 5 milímetros a espessura desse material. Caixa com 2 milímetros de chapa, polia traseira lá, uma polia de ferro fundido de 300 milímetros. Motor, como eu falei para vocês, é um motor de 2CV da WEG, e a parte de baixo que o Gustavo vai mostrar para vocês agora é uma estrutura muito reforçada. Deem uma atenção
atenção no suporte do motor dessa máquina. O Gustavo vai chegar mais perto e vocês podem ver que a estrutura do suporte, ela é muito robusta e tem uma estrutura onde é mais comprida pro lado de baixo e dá mais estrutura pro suporte para que a traseira do motor, ela não ceda, não desça para a parte de trás, porque muitas vezes o motor ele acaba tendenciando a descer na parte de trás lá, porque não tem estrutura na parte de baixo do suporte do motor, e aí a parte traseira do motor fica descendo e ele fica desalinhando as polias. A estrutura desse suporte motor, apesar de estar no meio do concreto, né, gente, ela foi muito bem feita e muito bem planejada e muito reforçada. E aí vocês conseguem ver que a máquina é diferenciada. Setor de aço, a parte do volante na parte da frente também é bem reforçada, com 4 pontos de fixação. Essa estrutura desse tubo também é bem reforçada. Gente, ela é muito pesada, é uma máquina, como eu falei, similar às antigas, então ela tem um peso maior. O quadro dessa máquina é todo reforçado, a estrutura do quadro é de 3 milímetros. Esses reforços aí, tanto essa parte quanto essa parte aqui, a parte do quadro toda. As mãos francesas, elas são todas em 5 milímetros, é uma espessura toda diferente das máquinas mais modernas. O quadro, ele é meio parecido com a Menegócio, mas a estrutura do quadro já é um pouco diferente. O flange também, as partes superiores e parafuso também é diferente, porca de cima é diferente. Queria falar, Gu, o que tu queria? Esse reforço da proteção de cremalheira aí que eu não vi em nenhum lugar também. Ah, é verdade. A proteção de cremalheira dá pra te subir em cima dela. E olha a estrutura disso aqui. Isso aqui é material 3,5. Esse material aqui é uma estrutura boa. Essa barra chata aqui que segura também. Não tem esse tipo de proteção de cremalheira em outras máquinas por aí. Ou são de plástico ou são de fibra. Então isso já faz a diferença também. Além, né, Gu, dessa parte aqui da borracha. Isso aqui ajuda muito a não danificar o pinhão lá, né? Os rolamentos dessa máquina aqui, se eu não me engano, a parte de cima é 32011. Os rolamentos de trás são 6204 ou 6205, não estou bem lembrado. Mas é uma máquina muito diferenciada e muito reforçada. Vocês conseguem ver a roseta da frente aqui também, a roseta de trava. Vocês conseguem ver que tem um reforço muito grande aí também. Essa estrutura aqui, ela deve ser em torno aí de 6 milímetros por aí. Então tem estrutura para, se o cliente quiser largar o pé, ele vai largar o pé e ela vai travar como tem que ser. Eu vou dar uma girada para vocês verem aqui e o Gustavo vai mostrar para vocês a estrutura desse cubo aqui, ó. Isso aqui tem uns 10 milímetros aqui de espessura desse cubo. A parte do flange aqui também tem uns 10 milímetros essa estrutura de baixo. Aqui também uns 10 milímetros. A chapa do fundo do tambor em torno aí de 5 milímetros. A estrutura aqui 2,75 lá. Aqui esse tubo com 2,75. Aqui 2,75. E aqui boca reforçada com 3/8 quadrado na ponta da boca. E vocês conseguem dar uma analisada na parte interna do tambor. Vocês podem ver que são 3 batedores. Tá tudo sujo de concreto. A empresa que faz locação locou para um cliente que deixou a máquina toda assim. Então vocês conseguem ver aí que ela tá aguentando a paulada, né, gente? É uma máquina que, como eu falei para vocês desde o início, ela é um protótipo. Essa máquina aqui foi feita justamente pra gente ter a certeza de que a gente conseguiria fazer uma máquina do início ao fim e ela trabalharia muito bem. Fala, Gu. Tem duas coisas. A roda, porque ela foi feita desse material e não de ferro. A roda dessa máquina aí é uma roda injetada. A gente tem uma empresa perto da gente aqui que injeta esse tipo de roda em Caxias do Sul. Uma roda de borracha, é uma liga de borracha na verdade, que dá uma estrutura muito boa. Inclusive essas rodas são feitas na Menegócio, se eu não me engano, na Rental Max, se eu não me engano, tem esse tipo de roda aqui. A CSM também usou esse tipo de roda em alguns modelos deles, não estou bem lembrado quais os modelos, mas é uma roda que dá mais durabilidade e aguenta aí uma pressão maior em cima. Por isso que a gente usou esse tipo de roda. Então vocês podem ver que foi analisado os pontos em que a gente ia melhorar o sistema. E tu tinha outra pergunta, né, Gu? Só para destacar esses pegadorzinhos que eu tenho aqui. Peguei a betoneira por aqui e aqui atrás também, aqui em cima do basculante. Ah, sim. Nós temos aqui o gancho normal de se pegar, né? Que é onde a gente pega aqui para levantar. E nós temos aí o sistema de pegar no guincho aí na parte de cima. A gente centrou a máquina, né? Fez o contrapeso dela e soldou exatamente aonde dá o contrapeso. Ou seja, no guincho a gente consegue levantar ela, fica retinha quando tu levanta ela no guincho. Então, foi feita uma análise das máquinas que se tem, foi feita uma análise do que a gente ia fazer e a gente se propôs a fazer uma máquina alinhada do início ao fim
fim e para ver se a gente tinha realmente aquela palavra know-how, né? O conhecimento para fazer esse tipo de máquina aqui e justamente para dar assessoria para cada um de vocês e tirar todas as dúvidas e ter a certeza de que nós estávamos fazendo um trabalho com excelência. Então, com certeza nós temos como dar dicas sobre as máquinas aí. A gente conhece várias marcas e modelos, são mais de 35 marcas e modelos, e vocês conseguem ver que quando a gente fala para vocês dar uma dica é porque a gente já teve a mão numa máquina fabricando ela do início ao fim e conhece muitas marcas e modelos. Espero ter ajudado cada um de vocês com esse vídeo e a gente se vê aí num próximo vídeo.